Vocês não sabem com quem estão lidando. Na verdade, percebem apenas a aparência, mas não podem ir além. Não conhecem o princípio das coisas e teorizam a respeito de algo que foge completamente ao seu atual conhecimento. Assim falava o ser extrafísico para o médium desdobrado. O habitante da dimensão astral estava acoplado à aura de um dos trabalhadores que emprestara seu psiquismo ao estranho ser. Era um espírito, uma inteligência que se fazia perceber pelas palavras. E que palavras! Nelas estava implícito conhecimento tal que desafiava o arcabouço individual e coletivo dos presentes. Um dos médiuns desdobrados participava da reunião na dimensão astral e tratava o espírito como mais um obsessor, apenas alguém que pretendia combater as obras do bem e impedir o progresso de algum ser humano encarnado, em particular. Mas as palavras do estranho visitante escondiam algo mais profundo do que simplesmente a ira de alguém tentando prejudicar ou vingar-se de outra pessoa. Você fala conosco como se fôssemos seres vulgares, interessados em vinganças mesquinhas e determinados a fazer acerto de contas, como os obsessores que costumam atender em suas reuniões espíritas. Falou o ser para o médium que trabalhava na dimensão astral, em processo de desdobramento. Será que só conhecem esse tipo rasteiro de seres cuja natureza não difere muito da de vocês? Impossível que não possam ir mais além em suas observações e perceber que existimos muito antes de vocês. Que o sistema de vida e os interesses defendidos por nós não se acomodam em torno das ideias de bem e mal que estão acostumados a sustentar em suas religiões. Não estamos aqui para falar de religião, meu irmão. Disse o médium que se comportava como um doutrinador, embora estivesse desdobrado em reunião mediúnica do plano extrafísico. Estamos falando de seu comportamento diante das leis da vida. E como podem pretender conhecer quem sou e saber a respeito do meu comportamento em apenas alguns minutos de conversa? Por acaso são clarividentes ou dotados de alguma sabedoria milenar que os faz conhecer a fundo a vida e o sistema de vida de um ser que vem aqui pela primeira vez, a tal ponto de classificá-lo como desequilibrado ou de opositor às suas verdades? Ah, meu irmão, não estamos nos entendendo. Com certeza foi permitido que você viesse aqui nesta noite para que pudéssemos auxiliá-lo de alguma forma. No entanto, vejo que se mantém numa posição de isolamento quanto às verdades espirituais. E nesse caso, vocês naturalmente se julgam amadurecidos para me fazer ver a verdade de vocês como a única, ou o ponto de vista que defendem como sendo o melhor para todos, inclusive para mim. Mas você se colocou numa posição espiritual difícil, e se está aqui, é porque os benfeitores espirituais consideraram sua necessidade de avaliar a própria conduta e conhecer algo que possa aplacar seus anseios espirituais. Não poderá ser o contrário? Será que eles, os seus benfeitores, não permitiram minha presença aqui para que vocês possam se informar melhor e conhecer algo diferente de suas verdades pessoais e daquelas impostas a vocês? Será que todos que comparecem aqui estarão equivocados ou lutando contra vocês? Acredito, meu rapaz, que no presente caso o equívoco poderá ser seu. Como disse antes, vocês ignoram completamente minha história e tentam induzir-me à abertura de minha consciência, de minha vida, para um grupo de pessoas que não estão capacitadas sequer para administrar as próprias vidas ou desenvolver um senso ético razoável. E mesmo assim tem o desplante de me dizer que estou equivocado e trabalhando contra o bem, como está implícito em suas palavras?
Meu irmão, você com certeza parece não compreender um momento precioso para seu espírito. Quem poderá determinar que momento é esse? Eu creio que toda hora é preciosa e todo momento é essencial para que o ser desperte e tome decisões importantes. Por que então você adia uma decisão vital para a sua alma? Que decisão? Seguir o bem e a Jesus? É isso que quero ouvir? Repudio vocês porque desconhecem quem sou, de onde venho e em qual sistema me enquadro. Pretendem apontar-me um caminho, mas não demonstram o mínimo respeito pelo fato de que não estou procurando um caminho como vocês. Com suas palavras elaboradas a partir de umas poucas leituras, ou pior, decoradas das páginas de algum livro, querem que eu abandone toda uma filosofia de ver o mundo, de pensar e agir, sem ao menos conhecer a que venho e o que represento. Digo, meu rapaz, que por trás da aparência com a qual me manifesto, existem verdades mais profundas e desprezadas por vocês. Embora tenham escutado acerca dos princípios da vida espiritual, vocês incorporaram informações alheias, recheadas de sofismas e emolduradas em dogmas espirituais. Não se abrem para perceber algo que está ocorrendo ao redor de vocês e em religiões mais profundas do que aquelas às quais estão acostumados a se dedicar. Estão cristalizados, com a mente obtusa, enxergando apenas os estreitos limites de sua verdade religiosa e maniqueísta. Como se atrevem a me mostrar uma nova rota se nem ao menos suspeitam a forma como existo e me manifesto? Reitero, tratam-me como obsessor apenas porque não concordo com vocês e não adoto o seu jargão piegas e moralista, e não porque estou em franca e aberta luta contra qualquer de seus princípios. Discordar nos faz adversários? Meu irmão, está aí outro ponto que merece ser visto de modo mais coerente. Não me considero seu irmão, tanto quanto não me considero seu adversário. Irmão pressupõe não apenas um princípio gerador comum, mas, sobretudo, identidade de ideias, opiniões e sentimentos. Até onde sei, não falamos a mesma linguagem, tampouco me conhecem superficial, quanto mais profundamente. creio que não adianta conversar com você, meu irmão. Estamos aqui representando Cristo e você, seus próprios interesses. Não será outra coisa a fonte do problema que enfrentamos em nossa comunicação? Não será o fato de que ignoram aspectos que conheço e, no fundo, rejeitam admitir sua ignorância? Não será porque não me curvo a ideias com a facilidade que pretendem, para depois contarem vantagem e difundirem que convenceram ou converteram mais um obsessor? Ou ainda, não será porque, não me dobrando, não poderão teatralizar entre si uma sensação de êxtase religioso por haver convencido alguém de sua ideologia? Ideologia esta que, muitas vezes, não sabem sequer expor corretamente e da qual nem mesmo têm convicções reais? Afinal, sua fé se rendeu à tradição. Nela também é proibido questionar e raciocinar. Veja como você está se rebelando e se mostrando pretensioso. Renda-se ao poder de Jesus, meu irmão. Como vocês desconhecem Jesus? Julgam-me pretensioso não porque trago argumentos confrontando os de vocês, mas simplesmente porque apresento ideias, um pensamento coerente. E vocês tentam convencer-me com argumentos religiosos, moralistas, mas na realidade ainda me desconhecem. Estão com medo de minhas palavras porque elas representam uma verdade que vocês relutam em admitir e temem que o obsessor, como me classificam, possa estar certo e vocês errados. Creiam-me, todavia, não venho aqui porque quero convencê-los, mas já que estou aqui e para aqui fui chamado,
posso ao menos tornar mais apetitoso este momento, transformando-o em algo proveitoso e não em um insulto à inteligência de qualquer um que saiba pensar. Isso é ser obsessor? Creio que a falta de argumentos sólidos e de conhecimento real por parte de vocês é que faz de suas palavras e tentativas um insulto a qualquer ser inteligente que seja capaz de pensar por si só. Nesse instante da conversa, o doutrinador, desdobrado na reunião no plano extrafísico, sentiu-se incapaz de prosseguir o diálogo, a tal ponto que pediu auxílio aos demais integrantes. Vamos orar, meus irmãos, pedindo o amparo do alto para nossas atividades e envolvendo o comunicante em vibrações amorosas. Raul estava presente no mesmo ambiente espiritual, a convite dos guardiões, e num gesto de visível intromissão na estrutura de diálogo daquela reunião extrafísica, esboçou uma prece de profundo envolvimento. Enquanto orava, pôde captar o pensamento do dirigente espiritual no plano superior, pedindo para que aprofundassem mais as observações a respeito da entidade comunicante. A partir das observações do orientador espiritual, entrou numa espécie de transe mediúnico mais profundo e conectou-se à mente do ser extrafísico. Pedindo a palavra, após a oração proferida com sentida emoção, dirigiu-se ao espírito através da fala. Creio que podemos nos entender se você me conceder a oportunidade de conhecê-lo melhor. Que tal se me dizer algo a respeito de sua vida ou de outro aspecto qualquer, a fim de que possamos recomeçar nosso diálogo? Antes que o espírito respondesse, tornando o seu pensamento perceptível a todos os presentes por meio da telepatia, o médium que até então havia conversado com o espírito interrompeu, falando no ouvido de Raul, que pedira a palavra. Tenha cuidado, pois este espírito é um pseudo-sábio e poderá desequilibrar a situação. Não tem problema algum, respondeu o médium Raul. Nossos benfeitores pediram para que sondássemos mais alguma coisa a fim de nos posicionarmos melhor. Depois do breve diálogo entre os dois médiuns desdobrados, o espírito se expressou pausadamente. Venho de um passado milenar, possivelmente como vocês. Contudo, guardo a lucidez desde a época em que sua humanidade ainda estava mergulhada na barbárie. Sou representante de um reino inumano, algo que vocês talvez nem suspeitem. O que vem a ser um reino inumano? Poderá nos dar maiores detalhes? Sei que minhas palavras poderão soar doutrinariamente incorretas para vocês, considerando que as interpretam cada um à sua maneira, exatamente como fazem com a própria doutrina que professam. Porém, já que me dá a palavra, com a intenção de me conhecer melhor, creio que poderei compartilhar algo ao meu respeito. Quando me refiro a um reino inumano, é porque minha origem não está no mesmo tronco humano do qual sua civilização faz parte. Represento uma constelação de poder diferente da sua, um sistema cuja política é radicalmente divergente da política que lhes é familiar. Sabendo que suas palavras davam muito o que pensar, a entidade prosseguiu. O universo abriga vários sistemas de poder. Muitas galáxias estão imbuídas de uma forma de ver a vida totalmente diferente, embora tal visão não invalide as leis que regem o todo. As leis são as mesmas, porém, em alguns lugares do cosmos, elas são mais conhecidas e, por isso, sua aplicação é mais abrangente. Entre o aglomerado de sistemas, aquele do qual faço parte luta para sobreviver tanto quanto de vocês. Essa luta talvez se afigure para vocês como um conflito mais ou menos permanente entre as forças do bem e do mal. Mas esse conceito de bem e mal é válido somente entre vocês, no âmbito religioso.
entre nós é apenas uma questão de política de sobrevivência e expansão da forma de pensar. Temos a convicção de que estamos fazendo o melhor para nosso sistema de vida. Assim como a comunidade de vírus e bactérias se esforça para sobreviver dentro do corpo físico, podendo ocasionalmente romper o equilíbrio do sistema vital, também, em âmbito maior, certas forças do universo podem eventualmente romper o equilíbrio e estabelecer uma nova forma de ver a vida e administrar o sistema. Acaso vocês se preocupam com as implicações morais de sua conduta ao divulgar, defender e expandir seu sistema ou seu reino? Não digo em implicações morais, mas éticas. Aquilo que vocês chamam de moral fatalmente leva a uma definição religiosa e maniqueísta. No entanto, embora compreendamos tais implicações, posso dizer que existem coisas no universo que estão muito além desses conceitos criados e modificados em cada século pela expressão do pensamento religioso vigente. Nem tudo está inserido nesse conceito de bem e mal que, aliás, é muito relativo. Os sistemas de poder no universo ultrapassam esses conceitos de moralidade e se deparam com uma ética mais ampla, cósmica. E o que me diz do Cristo e de sua filosofia? Vocês transformaram as palavras do Cristo numa religião. Por mais que intentem fazer filosofia e ciência de seu ensinamento e das consequências que acarreta, ainda restringem sua mensagem aos limites estreitos do pensamento e da política planetária sectarista. O Cristo faz parte de uma configuração de poder cósmico. Ele é embaixador da constelação de poder das inteligências galácticas e, como tal, corporificou-se em seu planeta para expor a política de seu sistema. Não o considero bom nem mau, no sentido moral, mas creio que ele fez a sua parte, como todos os outros representantes cósmicos, em outros mundos, também o fizeram. A Terra estava madura àquela época para receber o emissário das inteligências cósmicas. No entanto, ainda criança para entender a amplitude de conceitos como reino, reino dos céus e meu reino não é deste mundo. Vocês converteram a apresentação do sistema ou do reino do Cristo em religião e a afirmação de sua política em doutrina. Isso são coisas de vocês. E no que tange à humanidade do planeta Terra, como vocês a veem? Qual sua relação com aquilo que você chama de sistema? A Terra está inserida no mesmo contexto de poder representado pelo seu Cristo, embora, historicamente, os que se consideram cristãos estejam estabelecendo o caos dentro de suas fronteiras. Curioso é que atribuem a nós e ao nosso sistema de agir o impedimento do progresso. Se progresso significa esse absurdo que tentam fazer, transformando conceitos cósmicos em catequese ou doutrinação, separando-os em compartimentos rotulados como de Deus ou do demônio, sim, queremos reduzir o suposto progresso a pó. Com efeito, objetivamos inverter o quadro e estabelecer um padrão diferente para a sua humanidade. Isso porque, há milênios, somos reféns de seu sistema e, para sobreviver, temos de moldar o meio onde estamos inseridos ou adaptarmos-nos a ele. De qualquer modo, não vemos como adaptar-nos a algo que, ao menos por hora, afigura-se caótico. A situação reinante no planeta Terra beira a loucura, pois aqueles que se dizem representantes do sistema crístico lutam abertamente entre si. Combatem-se mutuamente de modo incessante. Ao mesmo tempo, querem convencer e converter os irmãos de humanidade a pensar e agir como cristãos, enquanto eles próprios clamam por socorro,
querendo sobreviver após o cansaço provocado pelas lutas milenares e pelo patente colapso de sua política, em que os chamados cristãos poderão ajudar se sujaram as mãos com sangue alheio ao longo dos séculos. Entre os chamados cristãos, há os modernos espiritualistas que se digladiam entre si, reivindicando para si a prerrogativa de representar com exclusividade a pureza e a verdade, taxando outros das mesmas fileiras com a mesma boa vontade de porta-vozes das denominadas trevas. No final das contas, é uma eterna e monótona reprise do que sempre ocorreu em todas as épocas e culturas da Terra. Portanto, rapaz, sem entrar no mérito nem buscar entender a conjuntura do planeta por via da moral, o que procuramos, em síntese, é fazer valer nosso sistema para que o meio onde nos encontramos possa corresponder à nossa expectativa. Nessa luta entre paradigmas filosóficos ou políticas opostas, posso afiançar que somos, pelo menos, coerentes e convictos de nosso ponto de vista. E cada sistema luta, lançando mão das armas de que dispõe, com o intuito de prevalecer em seu lobo. Um dos médios interferiu na exposição do espírito, pedindo a Raul, que conversava com ele, para inquirir sobre o porquê de não estar sendo percebido visualmente pelos demais. Companheiro, os médiuns desdobrados estão com dificuldade de identificar sua presença. Não conseguem ver sua forma perispiritual, embora estejamos todos na mesma dimensão. Poderá nos dar uma razão para isso? Isso ocorre em função de eu estar envolvendo você e sua equipe apenas com irradiações do meu pensamento. Não me encontro no mesmo ambiente extrafísico que vocês. Aliás, nem sequer posso manifestar-me em seu meio astral com o corpo espiritual ou perispírito, conforme vocês denominam. Existe uma explicação para tal impedimento? Perfeitamente, mas asseguro que soará antidoutrinário para alguns de vocês. Para outros, impossível de acontecer. Mesmo assim, se quiser, poderá ficar à vontade para nos dizer, que apreciaremos seu pensamento. Há muito tempo que perdi a forma primordial que me caracterizava. Apresento-me em corpo mental e aprisionado num ser artificial, a fim de me manter perceptível entre meus semelhantes. Sofro de um processo que caminha para aquilo que vocês chamam de segunda morte, isto é, estou perdendo lentamente o corpo psicossomático, como vocês diriam, devido à minha recusa em reencarnar entre os humanos do seu planeta. Minha estrutura está alterada, não totalmente degenerada, mas passa por uma diluição de suas moléculas na natureza de seu planeta, esvaindo-se de minha organização os elementos de que é constituído. Você sabe que podemos reconfigurar sua forma e ajudar você a retomar o aspecto hominal? Sei que podem fazer-me adquirir a forma humana, mas, como eu lhe disse, represento um tronco diferente do seu, um reino que denominei inumano. Portanto, não me podem fazer adquirir a forma original, mas apenas dar-me uma aparência conforme o modelo de vocês. Isso eu dispenso, não me interessa. Nem sempre a pessoa que está em processo de regressão da forma se mantém lúcida como você, não é verdade? Nem sempre. Aliás, a maioria daqueles que perderam a forma ou que a estão perdendo, como eu, permanece gravitando em torno de uma ideia única, deixando de raciocinar de forma coerente. Poucos, entre milhares, conservam a lucidez. E a que você atribui o fato de preservar-se a lucidez? Isso é algo que foge ao seu conhecimento atual. De forma resumida,
Posso informar-lhe que está relacionado ao uso da inteligência ou do intelecto de maneira intensa e comum, e ao fato de nosso pensamento se direcionar por trilhas diferentes e múltiplas. Não entendemos o que você fala. Disse que esta é uma das coisas que fogem ao seu atual conhecimento. Assim sendo, pode-se entender que você não está aqui para se vingar de ninguém, pois não me parece ligado a questões pessoais. Se estiver certo nessa constatação, a que se deve sua visita à nossa reunião neste plano da vida? Nem sempre quem se manifesta em seu meio tem, por finalidade última, destruir alguém ou concretizar vinganças pessoais. Existem causas mais amplas e interessantes. Quanto a mim, sinceramente, não vim por vontade própria. Estou aqui porque fui constrangido por uma força diferente. Alguém, com certeza, me trouxe aqui com objetivos bem definidos. Tínhamos a impressão de que Raul se contorcia durante o transe que tomava conta de si, enquanto a conversa mental com a inteligência extrafísica se desenrolava. Para nós, que presenciávamos a mediunidade no plano astral, Raul parecia sofrer psiquicamente, digladiando com a estranha entidade com a qual estabelecia conexão estreita. Mas será que sofria realmente ou era apenas nossa interpretação do que ocorria em sua dimensão mental? Envolvido com imagens e miragens provenientes do excêntrico ser com o qual dialogava intimamente, Raul falava sem articular as palavras. Éramos apenas simples observadores. Ainda existem outros de sua espécie ou somente você? É claro que existem. Ao menos alguns estão comigo, na mesma condição. E sua força é a mesma de antes? Ou seja, você ainda detém o mesmo poder de ação entre os de sua espécie e entre os humanos em geral? Nosso poder não é o mesmo de antes do grande acontecimento, do grande conflito, mas ainda domino e impero. É necessário que nos unamos em nosso reino a fim de restabelecer a força e o poderio de antes. Estas palavras demonstraram profundo desespero, arraigado no íntimo do ser extrafísico. Após esses comentários, aparentemente sem tanto nexo, estabeleceu-se um sentido silêncio. O mundo pareceu se diluir na mente daquele indivíduo e essa sensação foi perfeitamente captada pela mente de Raul, que agia numa dimensão diferente, em profunda concentração e em transe mediúnico. A sensação de silêncio foi aos poucos se esvaindo, quando ecos de pensamentos voltaram a repercutir no transe do médium desdobrado. Foi ilusória a sensação de solidão que Raul experimentou. Nova imagem projetou-se em sua mente. No primeiro momento, não parecia ser nada proveniente de uma mente sã, mas gradualmente a imagem reconfigurou-se à medida que o médium buscou aprofundar-se mais ainda na mente da entidade. Agora se agarrava ao pensamento do estranho ser, decidido a não se desconectar mais dele. Novos fragmentos de pensamento começaram a se ordenar, e Raul via. Com os olhos da alma, observava as mesmas imagens que se passavam na mente da criatura que se dizia inumana. Era como se ambos despencassem infinitamente entre as dimensões da vida, uma sensação, uma percepção que o médium não saberia descrever mais tarde. Mundos pareciam rodopiar em sua mente para depois desaparecer, dando lugar a outros que assumiam sua trajetória entre as estrelas. Outros orbes vinham compor o cortejo espacial de uma família sideral conhecida, mas ainda não identificada. O sistema solar expandiu-se até limites antes ignorados e, depois de algum tempo, retroagiu à antiga conformação. Raul via e ouvia, porém não entendia o sentido daquilo tudo.
O ser que se comunicava com ele parecia suspirar amargurado ao pensar no tempo transcorrido desde os acontecimentos que ele denominara de grande conflito. Fui eu quem descobriu tudo o que ocorria com meu povo, falou a inteligência extrafísica finalmente. O que significa isso? O que você quer dizer? Eu sou o autor da grande descoberta a respeito dos sistemas de vida da nossa galáxia. Fui o responsável por alertar nossos povos a respeito de nossa missão no universo. Sua missão? Não existe nada mais elevado do que nossa existência e nossa missão no mundo. Então Raul pensou, ao que tudo indica, sem compartilhar o pensamento com a estranha criatura. Esse sujeito é megalomaníaco. E o diálogo mental continuou. Será que você não percebe nossa grandeza? Não compreende ainda a honra que lhe é dada de poder perceber meus pensamentos? Sim, eu vejo a sua grandeza, anuiu o médium em transe profundo. O ser extrafísico claramente tinha pudores em compartilhar todo o conteúdo de seu pensamento com alguém considerado inferior. Mesmo assim, parece que algo o compelia a isso, vencendo as últimas resistências. Tivemos que destruir o planeta dos miseráveis da resistência. Como assim tiveram? Foram obrigados a isso? O médium entrara no jogo daquele diálogo mental. Queria saber até onde levaria o raciocínio da criatura. Certamente fomos obrigados por eles próprios, que não estavam dispostos a reconhecer nossa missão e nossa ascendência sobre todos os povos. Fizemos um trabalho de purificar o sistema solar, privando-o da presença daqueles miseráveis e impuros. Precisávamos conquistar o respeito de todos os povos. Durante alguns minutos, o médium fechou-se mentalmente diante da arrogância do ser. Recusou-se a admitir tamanha barbaridade por parte de alguém. Lentamente, suas habilidades psíquicas foram recobradas, prosseguindo na percepção dos pensamentos do ser milenar. Algo acontecia conosco, mas só percebi muito mais tarde, tarde demais. Que fato ocorria secretamente? Nosso orbe passava por uma mudança na trajetória, uma influência sobremodo perigosa para nós. Estávamos perto do fim de nossa civilização. Perderíamos os corpos físicos e seríamos apenas uma coletividade de inteligências. Não sabíamos ao certo se sobreviveríamos sem nossos corpos. Que fizeram então? Pesquisamos seu orbe, o terceiro planeta do sistema. Assim que passamos pelo quinto mundo, concretizamos a tarefa de purificação. Simplesmente o destruímos durante uma batalha de grandes proporções. O quinto planeta transformou-se num cinturão de destroços, que deve girar ainda hoje entre o quarto e o quinto orbes do sistema, como atestado de nossa força e poder absolutos. Com isso, você acha que cumpriram seu dever? Nossa posição estava comprometida com o não reconhecimento de nossa soberania. Não havia limites para as possibilidades tanto intelectuais quanto materiais ao nosso dispor. O que é que essa ação trouxe de positivo para vocês? Adiantou alguma coisa? Claro que sim. Apesar de haver vida no terceiro mundo do sistema, era uma vida selvagem e primitiva. Ao eliminarmos as inteligências do quinto planeta, sufocamos qualquer espécie de rebelião futura. Não podíamos tolerar seres que não reconhecessem nossa superioridade, nosso mando. Além disso, o sistema que defendemos precisava sobreviver de alguma maneira. Éramos poucos os seres restantes
entre os habitantes de nosso mundo, e ali, no novo cenário, reinaríamos absolutos. Como já afirmei, nosso objetivo era pesquisar a substância primordial de seu mundo naquelas épocas recuadas. Precisávamos saber até que ponto o planeta primitivo poderia oferecer-nos recursos adequados de materialização entre os seres que o habitavam. Você quer dizer reencarnação? Que seja, não importam os termos. Afinal, somos os dragões, os senhores do poder. Você quer dizer ditadores? Os donos do império. Sua voz reverberava ao exclamar assim. Basta. Apenas ouça. Não me interrompa outra vez. Não lhe prometo isso. Se me interromper, não compartilharei a história de nosso povo com você. Ficará na ignorância, como os outros de sua gente. Raul refletiu e, depois de algum tempo de silêncio, respondeu. Não fui eu quem iniciou o diálogo. Não sou eu quem sente necessidade de falar. Pense nisso também. Ignorando a fala de Raul, o espírito continuou. Pretendíamos apenas garantir a continuidade de nossa espécie sagrada. Chegamos à conclusão de que o mais apropriado seria a materialização ou reencarnação em seu orbe. Contudo, algo fugiu ao nosso controle. Aqueles cuja vida ceifamos no quinto planeta foram absorvidos pelo sistema de vida em seu mundo. Para aí rumaram, foram adicionados a ele como mais uma comunidade de seres da dimensão extrafísica, isto é, passaram a integrar a civilização do mundo primitivo. Vejo que não obtiveram êxito de forma plena. Perderam o controle sobre um poder que, na verdade, jamais ostentaram. Tudo foi apenas temporário. Quando terminamos as pesquisas em seu globo, depois de um longo período evolutivo, os seres rebeldes, cujo planeta destruímos, já se haviam materializado em seu mundo por diversas vezes. Faziam frente a nós, os dragões do poder. Eles foram os primeiros magos da escuridão. Raul sentiu que a criatura, cuja presença apenas pressentia, aproximava-se mais ainda de si. Queria intrometer-se em seus pensamentos. Tateava a mente do médium, buscando sondar mais profundamente. Num átimo, Raul conheceu as intenções daquele ser da esfera extrafísica. Afinal, dialogava com um dos dragões, um dos ditadores do submundo. Era o que restava da inteligência de um povo brutal e assassino. Não era importante, no momento em que a criatura descrevia os detalhes de sua vida, se a história era contada honestamente ou não. De suas palavras sobressaía uma conclusão. Eram temíveis, megalomaníacos e genocidas em potencial. Eram seres de uma brutalidade insana, enfim. Ao que demonstrava a narrativa, aquele ser e alguns outros de sua raça decaíram de uma posição de referência na história para outra de dependência e subjugação, sujeitos à supremacia de uma autoridade oculta. Fizemos várias observações em seu planeta. Prosseguiu a inteligência antiquíssima. Realizamos diversas experiências para a criação de corpos mais evoluídos, a fim de os utilizarmos como nossos hospedeiros no futuro processo de reencarnação. Não queríamos, muito menos podíamos admitir a hipótese de nos materializar entre seres primitivos e correr o risco de ter nossas habilidades psíquicas solapadas por cérebros miseráveis como os seus, ainda num estágio obtuso e boçal. Arriscamo-nos a construir alguns monumentos em seu mundo, demarcando um rastro energético que começava na África setentrional e se encerrava na Palestina.
Essa trilha passava pelo Monte Catarina, demarcando um terreno que poderíamos utilizar como campo de pouso. Mas isso você não compreende nem lhe pode interessar. Quando fizemos os preparativos para retornar ao nosso mundo de origem, as coisas se modificaram por completo. Não conseguimos sair da atmosfera de seu planeta. Fomos constrangidos por uma força sobrenatural a permanecer por aqui durante os milênios vindouros de nossas existências. Então você reconhece o limite de seu poder. Quando resolvi não mais lutar para sair do planeta, acomodando-me entre os selvagens da região, meus melhores amigos e os dirigentes mais importantes da minha corte já viam seus corpos físicos ruir. Um a um, eram atraídos pelo campo eletromagnético que conduzia ao útero das fêmeas primitivas. Eu e alguns poucos resistimos, até que também fomos desmaterializados, pois nossos corpos não mais serviam para viver em seu mundo. Perdemos a carcaça externa, entretanto, conservamos nossa aparência por longos períodos de tempo, sem nos deixar moldar pelos corpos humanoides de sua raça. Sei, vocês se opuseram à lei da reencarnação. Na dimensão em que nos encontrávamos, formamos um império. Era constituído de seres como eu, que resistiram à feroz atração dos corpos e rejeitam se misturar à raça primitiva de seu povo. Isso prevaleceu até que um evento catastrófico trouxe para seu mundo outros seres de outras regiões do espaço. Creio que você fala dos capelinos. Formamos juntos novo foco de progresso, na tentativa de adaptar as condições de vida do planeta aos nossos anseios e aspirações. Contudo, o continente escolhido ainda sofreria forte influência em decorrência de nossas ações. Os magos da escuridão se opunham à nossa mão impiedosa, de modo que uma guerra aberta e declarada tomou conta das duas dimensões da vida. Além disso, deflagramos uma ofensiva contra outros seres que tentavam dominar as regiões próximas à crosta terrena. Naqueles tempos, devido à natureza ainda primária de seu planeta, podíamos movimentar os recursos de nossa mente e atuar diretamente sobre a matéria virgem do mundo. Portanto, você poderá imaginar o que ocorreu à época. As batalhas se sucediam intermináveis até que resolvemos fazer experiências genéticas no intuito de gerar corpos bizarros que aprisionariam os magos da escuridão através daquilo que vocês chamam de reencarnação. Claro, também queríamos aperfeiçoar alguns elementos da raça nascente, a fim de que algum dia pudéssemos utilizar os corpos aprimorados geneticamente para nossa própria materialização. Era preciso dominar também o mundo dos chamados vivos, materialmente falando. Não obstante os esforços em contrário, os primeiros corpos se mostraram incompatíveis com o que necessitávamos para encarcerar os seres que odiávamos e, mais ainda, para serem usados por nós, os mais inteligentes da criação. Sei. O tempo foi passando e os magos da escuridão decidiram, por si mesmos, assumir os corpos primitivos, análogos aos de seus antepassados, e assim assumiram também o controle da civilização que florescia no antigo continente perdido. Vocês perdiam mais uma vez a batalha. Não tão rápido. Alguns de nós resolveram também tomar corpos mais elaborados, embora já se tivessem passado muitos e muitos períodos em que não estávamos mais em contato com os elementos materiais, principalmente os naturais de seu globo. Assim que foram reencarnando entre os seres da época,
Tanto nossos aliados e outros dominadores, quanto os magos da escuridão, deixaram-se arrastar pelas ideias que outros seres exilados difundiam no antigo continente. Muitos se perderam com essas ideias. Houve baixas de ambos os lados inimigos. Isso quer dizer que os dominadores que militavam ao seu lado e alguns dos magos resolveram admitir ideais progressistas e adotaram a política do Cordeiro? Como queira. Fato é que ocorria algo sem precedentes entre nós. Restaram poucos dominadores para resistir às novas ideias e manter o status quo de nosso sistema de vida, de nosso império extrafísico. Simultaneamente, os magos registravam mais e mais baixas a cada ciclo reencarnatório. Aliamo-nos aos rebeldes exilados, então. Os capelinos. Sim, eles mesmos. Fizemos um pacto entre nós, a fim de resistir à torrente de forças que nos empurrava em direção aos corpos das fêmeas de sua espécie, e juntos empreendemos mais uma ofensiva contra os antigos magos da escuridão. A guerra foi tamanha que em cerca de um século de seu cômputo de tempo, conseguimos contaminar de tal forma a atmosfera de seu planeta que alguma autoridade desconhecida à época resolveu intervir e colocar fim à civilização. Houve novo cataclismo que afundou o antigo continente. Vocês tiveram de fugir. Entre os nossos, os dragões, alguns eram profundos conhecedores dos astros, não da atual astrologia de seu povo, mas de leis da astronomia. Assim, pudemos perscrutar o espaço e, antes da ocorrência fatal, inspiramos muitos daqueles que estavam de posse do conhecimento trazido por nós a se mudarem para outras terras. Naquela ocasião, a configuração dos continentes era outra. A própria topografia do planeta favoreceu a fuga e fundamos centros de estudos em diversos lugares do planeta. Preservamos nosso sistema em muitas nações, que serviam de útero para gerar as ideias que trazíamos. Lamentavelmente, ocorreu que, também entre os representantes do sistema oposto ao nosso, fundaram-se templos iniciáticos pertencentes a uma escola que diziam ser de sabedoria. Erigiram monumentos para preservar o conhecimento que sobreviveu aos eventos catastróficos e decisivos que sucediam naquelas épocas recuadas. Muitos dos magos da escuridão foram obrigados a reconhecer nossa ascendência sobre eles quando viram o continente antigo submergir entre as águas do oceano. Culparam aos dragões do poder pelo fato ocorrido. Ah, mas isso foi muito bom para nossa situação entre aqueles seres. Firmamos nosso poder entre os povos da antiguidade. À medida que o tempo passou, eu e os demais dominadores assumimos a afeição de seres míticos aos olhos dos mortais. Na realidade, contudo, ao mesmo tempo em que nos mostrávamos projetando nossos pensamentos, perdíamos gradativamente a forma que outrora ostentávamos. Nossos corpos, que até então refletiam nossa elevação intelectual, viam paulatinamente deteriorar-se o porte divino e, assim, adotaram aspecto cada vez mais subhumano. Perdíamos lentamente a aparência sublime e verdadeira de nossa espécie. Transformavam-se em ovoides. Resolvemos então, sob intenso preparo e controle mental, reencarnar. Precisávamos nos manter conscientes de nossa divindade, nossa superioridade, mas, para conservar a aparência, não havia alternativa. Deveríamos ter contato com os elementos materiais do planeta. Nossos corpos espirituais desagregavam-se gradualmente.
arquitetamos as condições necessárias e lançamos os dados. Para nossa surpresa, entretanto, algo nos impediu de assumir o feitio que havíamos planejado. Depois de várias tentativas, descobrimos que também o reino dos magos da escuridão estava sendo vítima do mesmo esquema diabólico que nos atingia. Não conseguíamos tomar novos corpos físicos, por mais que insistíssemos. Resolvemos, então, declarar guerra ao povo que pretendia receber em seu seio o representante do governo espiritual de seu mundo, como estava claro em inúmeras profecias, iria ocorrer. A partir desse momento, os magos da escuridão ficaram definitivamente sob nosso comando, nesse ímpeto de confrontar o representante do sistema de forças contrário ao nosso. Armamos, durante séculos, um esquema que tinha por finalidade boicotar a vinda desse Messias ao planeta. Agimos diretamente na fonte, nos elementos genéticos daqueles que seriam seus antepassados. Nada foi possível ou teve êxito, afinal. Mesmo assim, não aprenderam que seria inútil qualquer tentativa de influenciar o nascimento do Cristo? Quem pensa que somos para nos render a tão vil ideia? Continuamos nossa busca e, para efetivar os planos, determinamo-nos a influenciar os governos e povos. Quando a hora chegou, um dos nossos foi designado para assumir pessoalmente a frente de batalha. Algo ainda mais terrível aconteceu, no entanto. Nossa retina espiritual estava por demais sensível devido à deteriorização da forma, que ocorria de maneira progressiva. Quando o enviado chegou, após diversas tentativas frustradas de impedirmos seu nascimento, todos fomos banidos da presença dos humanos. Vimos-nos acorrentados nas profundezas do abismo, de onde até os dias atuais dirigimos aqueles que correspondem a nossos ideais. Não mais poderíamos resistir aos reflexos da luz solar. Nossa retina espiritual estava definitivamente modificada, tanto pelos milênios de resistência à lei que nos arrastava para a reencarnação, quanto pela perda progressiva da feição espiritual. Não houve recurso. Tivemos que passar a controlar, das profundezas do abismo, os magos e demais seres que participam conosco de nosso sistema de poder. Criamos a milícia negra e o sistema que hoje impera no abismo. Uma coisa ficou clara: não era mais possível reencarnar em seu mundo. As portas do progresso e dos corpos físicos em seu planeta se fecharam definitivamente para nós, os dragões. Somente os magos da escuridão ainda poderiam entrar em contato com os seres de seu mundo. Em razão disso, desde então, oferecemos a eles nosso conhecimento arquivado durante os milênios sem fim, em etapas graduais. Com o tempo, constituímos uma força considerável, com um vasto batalhão à disposição. Começamos a nos infiltrar entre os representantes da política, das religiões e da cultura, com o intuito de inspirar-lhes nossas ideias originais de purificação da raça, de pureza dos nossos ideais, de pureza de nossa doutrina. Os humanos correspondiam em larga escala aos nossos pensamentos. De uma hora para outra, percebemos que poderíamos usufruir apenas de pouco tempo de contato com sua humanidade. Deflagramos duas grandes guerras diante de tal revelação e aproveitamos os momentos de euforia e desespero para fazer reencarnar entre os humanos muitos de nossos aliados do lado de cá. Seres especialistas e versados em determinadas questões. Coordenamos o processo reencarnatório de representantes religiosos e fundamos novo movimento, a partir de 1960,
época a partir da qual teríamos ainda maior restrição para entrar em contato com vocês. Um pouco antes, por volta de 1910 ou 1914 de seu calendário, renasceram seres preparados por nós para assumir o palco dos acontecimentos mundiais. O mundo finalmente nos pertenceria. Creio que, mais uma vez, estavam enganados. Também a partir de 1900 e mesmo um pouco antes, vieram à Terra emissários do plano superior, visando defrontar seu sistema de poder. O mundo recebeu Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Martin Luther King e outros mais, que deixaram sua marca na humanidade. Enfim, seus projetos mais uma vez foram abortados. Disfarçando o desconcerto diante da verdade, a entidade prosseguiu num outro tom de voz. Hoje somos vitoriosos. Temos elementos entre os mais representativos de seu mundo. Nos gabinetes de todas as nações temos nossos aliados. Entre os dignitários da religião contam-se diversos embaixadores que ostentam nossa férola, de modo que em breve teremos possibilidades de nos movimentar diretamente na crosta de seu mundo. Sei. Você parece não acreditar em minhas palavras. Não é questão de acreditar ou não. Digamos que sou um dos muitos médiuns do plano maior e estou diretamente comprometido com a mensagem espírita codificada por Allan Kardec. E o que é que isso tem a ver com o que estou lhe relatando? Como Kardec representa o bom senso acima de tudo, diz-me esse bom senso que não devo aceitar imediatamente o que me dizem, ainda que proceda de um espírito. Portanto, o dragão queria mais. Portanto, é muito mais seguro para mim dizer que suas palavras eu as ouço com extrema cautela. Não importa se o que você me disse ocorreu realmente ou é apenas invenção sua para florear a situação ou tentar me ludibriar. Para mim, sua história representa apenas uma narrativa, não necessariamente de eventos que de fato tenham ocorrido. É o bastante para analisar sua natureza e seu caráter, mas não compartilho de suas ideias. Então você definitivamente não acredita em mim? Podemos expressar isso de outra forma. Para mim, não importa a pretensa superioridade, sua natureza extraplanetária ou qualquer evento que possa relatar a respeito de um suposto passado seu. Isso é o enredo de sua história, mas é o que menos importa. O mais relevante que se depreende, inquestionavelmente, de sua narrativa é o seguinte: se você e seus amigos se encontram no planeta Terra, são tão atrasados moral e espiritualmente como nós, os habitantes desse mundo. E, como são mais antigos, sua situação é mais desesperadora do que a nossa, pois sabem que não possuem mais os meios de reencarnar em nossa sociedade, ainda que quisessem. Os corpos atuais que ostentam, sejam perispíritos ou corpos mentais degenerados, estão impedidos vibratoriamente de entrar em contato com o gênero humano, devido ao perigo que representam para as mães de nossa raça. Você é ousado falando comigo dessa maneira. Para mim também não tem validade suas ameaças, pois você não poderá fazer nada contra mim se para tanto o alto não lhe der permissão. Você sabe disso. Experimentou isso na pele em reiterados episódios. E o que você fará então com o que lhe contei? Talvez nada. Talvez compartilhe tudo isso com outras pessoas, mas uma coisa é certa e quero que me compreenda bem. Sua história não é nenhuma novidade em nosso meio. Não dá ibope, não arranca aplausos, se é que me compreende. Que deseja?
Ser ovacionado, reverenciado? Vários homens bons e nem tão bons já apresentaram teorias como a sua. Numa espécie de grito mental, representando o extraordinário volume de ódio por não ter sido dispensada a atenção de que se julgava merecedor, a entidade, enfurecida, respondeu: Não é uma simples teoria, é a verdade, a minha verdade. Pois é, mas para mim é apenas uma teoria, respondeu Raul. Embora mereça ser estudada, não é algo passível de comprovação pelos mecanismos de que dispomos. E acaso você precisa de alguma comprovação? Não bastam as minhas palavras? Aí está o bom senso de nosso mestre Allan Kardec, que, deduzo, você não conhece. Não basta uma revelação ser de origem mediúnica, gozar desse status para ser declarada verdadeira. É preciso muito mais. Por isso digo que vou estudar suas palavras, mas não acreditar nelas piamente. Uma revelação mediúnica assim não pode ser comprovada, principalmente quando se trata de um passado tão distante. Eu sou um dragão e jamais minto. Sinto dizer, no entanto, você entra em franca contradição com o seu próprio relato ao afirmar isso. A história foi recheada de intrigas, mentiras, traição, trapaças e barbaridades. Resolvi interferir no transe de Raul, que, a esta altura, já apresentava alterações sensíveis, certamente fruto das repercussões emocionais furiosas da criatura milenar. Chamei um dos guardiões e veio o próprio Anton, que me auxiliou a trazer o médium de volta. Ufa! Falou Raul, quase desfalecido. É, meu amigo, você foi longe desta vez. Parece que entrou em sintonia e estabeleceu um diálogo com um dos dominadores da escuridão, um dos ditadores do abismo. O sujeito é louco, meu, falou Raul para nós. É megalomaníaco de primeiro grau e creio que, além disso, sofre de transtorno bipolar. Pois é, rapaz, comentou Anton. Devemos agora articular uma defesa mais intensa em torno de você, pois não ignora que este espírito poderá empreender uma perseguição atroz contra você. Sem dúvida, alimenta um ódio terrível. Ora, mas é para isso que vocês estão aqui, não é mesmo? Afinal, sou apenas um médiumzinho de nada. Vocês é que são os guardiões. Meu Deus! Quase gritou Anton. Ele agora resolve entrar em crise. Dei uma gargalhada e juntos resolvemos conduzir Raul ao corpo físico. Era a nossa maior defesa contra as suas crises.